Shalom, irmãos. Então vamos para o nosso segundo estudo, né, na segunda paraxá, a paraxá de Noa, que nós vamos estudar com a Alane. Eu já estudamos, que eu já estou gravando, para deixar salvo. E vamos começar pedindo ao Senhor, né, para nos guiar neste estudo. Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu nome, Pai. Ó Pai, aqui onde estou posso ouvir os pássaros cantando, Pai. Tudo, Pai, é teu, tudo é para a tua honra e glória, Pai. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Pai, que possamos te louvar ao estudar a tua palavra, Pai. Esse é o intuito do nosso coração. Derrama o teu Espírito sobre nós, em nome do Mashiach. Amém. Irmãos, então nós vamos começar em Mateus 3, né, na Brit Hadashah, ou Nova Aliança, Novo Testamento. E vamos começar lendo, eu vou lendo e fazendo as observações. Primeiro, vamos contextualizar aqui um pouquinho, eu fiz umas anotações, o que Mateus... Quem é Mateus, né? Mateus é um cobrador de impostos, odiado pelos judeus. Discípulo, né? Discípulo de Yeshua. Ele se converteu, né? Aceitou ali a Jesus, decidiu seguir a Jesus. E ele começa a escrever ali depois de um certo tempo que já está com Jesus, de forma organizada, essa carta, né? Para os judeus, porque muitos estavam sendo perseguidos. Os próprios seguidores, né, judeus que seguiam Yeshua estavam sendo perseguidos. Esqueci de apresentar o Noa, já que a paraxá é de Noa, então Noa vai fazer aqui com a gente. Então muitos judeus estavam sendo perseguidos por acreditar nesse Yeshua, nesse Messias, que os judeus não conseguiam fazer a conexão que ele era o Messias. Então Mateus, ele, como está tendo muita perseguição, ele decide fazer esse livro, essa carta, escrever para apresentar Jesus mesmo para esse povo, para os judeus, como o Messias, né? Então por isso que ele já começa ali com a genealogia, mostrando que Jesus era judeu, filho de Abraão, de Isaac, Jacó, Davi, José, da tribo de Judá. Então ele já começa a apresentar um Jesus, um Messias, um judeu, né? E por isso que ele faz tudo, o livro de Mateus é de uma forma muito organizada. Quem assiste aquela série The Chosen vai ver que eles colocam até Mateus como um autista, né? Aqueles autistas que são extremamente inteligentes, porque ele dá muitos detalhes. Mas, claro que isso é uma ficção, né? Enfim. E ele também mostra Yeshua como um rei, de um reino celestial. Ele já começa mostrando Yeshua como judeu e como um rei de um reino. Um libertador, assim como Moisés, mas que agora libertará e reinará numa nova Jerusalém celestial, aleluia. Então, Yeshua, ele vai libertar assim como Moisés libertou. Porém, agora o reino é outro, né? Então, no capítulo 3, João Batista, primo de Yeshua, que é a própria profecia. A gente vai ler aqui, ó. Durante aqueles dias, Yohanan, né, João, o imersor, chegou ao deserto de Judá e começou a proclamar a mensagem: abandone seus pecados e voltem para Deus, porque o reino dos céus está próximo. E este é o homem mencionado por Yeshai quando disse, Isaías, né? A voz de alguém clama no deserto: preparem um caminho de Adonai, endireitem as veredas para ele. Aí aqui você vê a referência de Isaías 43.
que ele é a voz que clama no deserto. João Batista, então, ele é a própria profecia encarnada. Ele é a voz que clama no deserto. Isaías profetizou que haveria uma voz que ia clamar no deserto. E quem era? Era João Batista. Ele era a profecia encarnada ali. E o que ele pregava, né? Arrepender porque estava próximo o reino dos céus. Nós também somos chamados para ser a encarnação das profecias bíblicas. Somos chamados, para ser a encarnação das profecias, da palavra de Deus. Para viver aquilo que está na palavra. Para quando a gente for falar, mas por que você não faz isso? Por que você não mata? Para se cumprir o que diz na palavra, não matarás. Por que você não faz isso? Por que você faz isso? Para se cumprir o que está na palavra. Então, nós somos chamados para cumprir essa palavra, para se fazer cumprir, né? Ela não está aqui à toa. Nós somos também profecias encarnadas. Temos que fazer as profecias se cumprirem. Aquilo que Deus diz a nosso respeito se cumprir. Aí, em seguida, nós vemos aqui no versículo 4... Johanã se vestia com roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro na cintura. Se alimentava com gafanhotos e mel silvestre. Vinham pessoas ao encontro dele desde Jerusalém até Yahudá e toda a região ao redor do Jordão. Então, desde Jerusalém até Judá. Por que ele fala aqui da roupa feita de camelo? Ali ele está fazendo uma referência a Elias. Porque lá em 2 Reis 1:8 fala que quem era Elias? Um homem peludo cingido de cinto de couro. Por isso que muitos falam que João veio no espírito de Elias, né? Já que Elias também não morreu. Então ele veio no espírito de Elias, porque ele representava essas características também. Aqui ele fez uma referência, porque vestia as roupas feitas de pelos de camelo, peludo, e cingido de couro na cintura. Assim como Elias é representado lá, um homem peludo cingido de cinto de couro. Aí em Malaquias 4:5, eis que enviarei o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Aqui ele também fala que Elias viria, né, antes do grande e terrível dia do Senhor. Aqui a gente, né, entende que esse terrível dia do Senhor é o dia do juízo. E esse espírito de Elias, né, também a gente ainda não consegue assim definir como virá, mas a palavra diz, né, em Apocalipse também que terá duas testemunhas. Alguns acreditam ser Elias, uma delas. E aí, vamos no seguinte, no versículo 6. Confessando seus pecados, eram imersos por ele no rio Jordão. Quando Johanã viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem imersos por eles, disse-lhes: víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da punição vindoura? Se vocês realmente tiverem abandonado seus pecados e voltado para Deus, produzam fruto para comprovar. Irmãos, aqui a gente pode falar um pouquinho de João também, pelas características dele, que ele fazia voto, né? Ele era considerado também um nazireu. E ele tinha uma alimentação diferenciada, ele vivia no deserto, próximo ao rio ali, provavelmente com os essênios, né? Os essênios, eles eram uma linha diferente, uma linha teológica, digamos assim, diferente dos fariseus e dos saduceus. Ele discordava das ideias e das práticas destes. Então eles se afastaram, escolheram viver mais afastados, mais ao deserto, em uma comunidade mais fechada, e tinham algumas práticas diferentes, né? Jejuavam, acreditavam no batismo ali das águas para purificação. Então, alguns acreditam que João era essênio também,
porque ele vivia ali próximo, no deserto próximo onde os essênios viviam, e ele também acreditava, né, nessa questão do batismo, né, tanto que ele batizava com águas. E ali onde os essênios viviam, que foi, deixa eu vigiar para nenhum bicho pegar meu passarinho, que que foram encontrados, o pergaminho do Mar Morto, lá em 1947, lá onde os essênios viviam. Esse pergaminho tem livros que não entraram no cânon bíblico, né, que são considerados apócrifos, mas tem locais que esses livros ainda estão no cânon deles, né, e livros assim que complementam e que tem uma diferença, né, em algumas passagens. Então estão sendo muito estudados, estão sendo feitas novas traduções a partir desse pergaminho, que é muito importante aí para a história. E por que João chama ele de raça de víboras, serpentes? Lá em Gênesis 3, 14 e 15, Deus fala sobre uma descendência, né? Uma linhagem física a partir de Caim e uma descendência espiritual também pode ser considerada. Vamos ver Gênesis 3, 14. Aqui. Adonai, Deus, disse à serpente: por que fez isso? Você é mais amaldiçoada que todo o gado e todos os animais selvagens. Rastejará sobre o seu ventre e comerá o pó enquanto viver. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre seu descendente e o descendente dela. Ele ferirá sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quem era o descendente da serpente? Quem seria esse descendente da serpente, né? Que ele fala aqui. Alguns afirmam ser a descendência de Caim, na questão física, né? A descendência de Caim por ser uma descendência ali que já deu entrada para o pecado, para a maldade, e colocou a marca nele, né? Então seria uma descendência da serpente. E também a gente pode entender que essa descendência é espiritual, é uma descendência da maldade realmente, que dá lugar à maldade, aos pecados. E quando fala que ele se alimentaria do pó, né? A serpente se alimentaria do pó. Quem é o pó da terra? Nós somos feitos de quê? De pó. Então, eles se alimentariam ali de nós, né? Os demônios que se alimentam do pó da terra. Essa descendência demoníaca se alimenta do pó da terra, de nós, nossos pecados, nossas energias que alimentam esses demônios. Por isso que nós vemos esses demônios aí, quando vão num local, eles querem o quê? Eles querem... Gente, tá cheio de gavião aqui, misericórdia. Vou dar uma pausa que vou guardar ele. Então, a gente vê essa questão da descendência. Guardei o passarinho, que é melhor, que eles ficam rodeando aqui. Eu acho que eles vêm de longe, é vermelhinho, né? Foi pra arca. Não foi pra arca. Então ele se alimenta dessa questão da nossa energia, né? Por isso que esses demônios, quando a gente vê demônios encarnados, eles querem beber, eles querem, porque eles através da nossa carne, eles se alimentam, através dos nossos pecados, né? Da nossa energia, quando a gente pratica o pecado. Então, a descendência da mulher vai trazer o quê? Vai trazer a luz que é Yeshua, ele que fere a cabeça da serpente, né?
Então ele vai trazer essa inimizade entre as descendências, a descendência da luz e das trevas. Aí vamos ver aqui, continuar lá em Mateus. Eu tinha marcado aqui, agora com essa correria. Aí, eles ali, como eles, né, aqui ele fala como eles poderiam fugir, né? Vocês realmente tiverem abandonado seus pecados e voltado para Deus, produzam fruto para comprovar isso. Não suponham poder consolar a si mesmos, dizendo: Avram é nosso pai, porque eu lhes digo que Deus pode fazer surgir filhos a Abraão dessas pedras. O machado já está junto da raiz das árvores, pronto para cortar. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Então a gente vê aqui que os religiosos, eles confiam apenas nas obras humanas, na sua descendência. Ali eles acreditavam que na sua descendência abraânica, que Abraão era o pai deles, então eles estavam garantidos, digamos assim, não precisariam de arrependimento. E por isso João fala tanto do arrependimento, da mudança. Aqui nós vemos que não é porque você é filho de crente que você é crente, você é salvo. Não é porque você é filho de Abraão, é judeu, é israelita, não quer dizer que você é salvo. Produz fruto de arrependimento. Qual que é o fruto do arrependimento? É a mudança. Deus tem filhos e não netos. Então não posso me garantir no meu pai, no meu antepassado. Eu tenho que me garantir na minha intimidade, na minha vida com Cristo, com Deus. Então, o que é o arrependimento? O arrependimento não é só parar de pecar. Arrependimento é a metanoia, é a mudança de mente, que só é possível através da palavra e do Espírito Santo convencendo através da palavra. Então, arrependimento é metanoia. Metanoia, mudança de mente, é voltar ao caminho, é mudar o caminho, o percurso. É você estar indo para lá e você voltar para a direção errada que você está indo. Você tem que dar meia volta, refazer tudo aquilo que você fez de errado, né? Então, aqui, por exemplo, uma pessoa que fez o inverso, voltou, deu meia volta, foi Paulo. Paulo era perseguidor, ele perseguia os cristãos, ele perseguia, ele matava, ele buscava. E aqui, quando ele tem um encontro com Yeshua, com a luz, ele não só para de perseguir. Parou de perseguir, pronto. Não. Ele faz o caminho inverso, ele pede perdão, ele se arrepende, ele volta, ele entristece sua alma pelo que ele fez e ele começa a sofrer por Cristo, sofrer pelo Messias, ele começa a pagar o preço, ele começa a ser perseguido. Ele fez o caminho inverso. Então vamos lá. E é verdade que realiza a imersão de vocês em água, para que abandonem seus pecados e voltem para Deus. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu. Não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele os imergirá no deserto, no rodas, né? No espírito e no fogo. Ele tem consigo uma pá e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro e queimando a palha com fogo inextinguível. Vemos aqui fogo 3 vezes. Fogo, fogo e fogo. É um fogo do batismo, de fogo do reteté? Não, é um fogo de juízo. Ele fala que
vai ter o batismo com a água. A gente já remete a nossa paraxá ao dilúvio, que foi necessário a terra recomeçar, a terra passar por essa limpeza das águas, purificar a terra, né, através do dilúvio. Ou senão teria que passar pelo fogo, pelo tanto de iniquidade que se tinha na terra naquela época. Então, João fala de duas opções: água ou fogo. Tá vindo o que tem aí, ele fala que tá vindo o que tem aí duas opções, vocês vão escolher. Ele vai batizar com água, o Espírito, ou com fogo, condenação, juízo. Água, salvação. Fogo, condenação e juízo, nesse contexto aqui. Então, nós vemos que tem duas opções a ser escolhido. E Yeshua, ele traz essas duas possibilidades para nós. Qual que você vai escolher? Então ele continua: não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele os imergirá no rosto, ele tem consigo uma pá, aqui eu já li. Então Yeshua veio da Galileia e do Jordão para receber a imersão de João. João, porém, tentou impedi-lo. Você vem até a mim, porque ele não tinha pecado. Eu preciso ser imerso por você. Ele fala: eu que preciso. Entretanto, Yeshua lhe disse: deixe assim por enquanto, porque devemos realizar tudo o que a justiça exige para cumprimento da palavra e da justiça. Por quê? Porque Jesus morreu para salvar quem? O pecador. E o pecador tem que passar pelo batismo das águas. Então ele se colocou ali para se batizar como um pecador, assim se identificando comigo e com você. Ele se batizou, ele ali já começava a se identificar com um pecador, né? Conosco, para se cumprir o juízo, a justiça, né? Aí então, João concordou, e assim que Yeshua foi imerso, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo sobre si como uma pomba. E uma voz do céu disse: este é o meu filho, a quem amo e tenho muito prazer nele. Então, após isso, né, nós temos Pai. Você vê nesse pedaço aqui, versículo 14, você vê 16, né? Você vê Yeshua, você vê o Espírito Santo e você vê o Pai interagindo ali naquela situação do batismo. Os três interagindo, porque é necessário os três. E a gente vê com isso que muitos falam: ah, Jesus é Deus encarnado. Jesus é Deus, um título de Deus, né? Deus é um título, né? Não é uma pessoa, não é um nome de uma pessoa. Mas ele não é o Pai, ele não é Yahweh, ele não é a pessoa, o Pai, ele é o Filho. Não tem como você ser as duas coisas ao mesmo tempo. E o Espírito. Então são três que interagem entre si. São três. E aqui, após o batismo, então o que ele fala? Meu filho amado. Então ali ele já começa a chamar Yeshua de filho, porque depois do batismo somos considerados não mais criaturas, mas filhos de Deus. A quem amo, porque ele ama, ele nos ama, ele ama os seus filhos, ele ama os seus filhos. E aqui ele já fala que tem muito prazer nele, muito prazer em Yeshua. E Yeshua nem tinha começado seu ministério, ele não tinha curado, ele não tinha pregado, mas Jesus já tinha muito prazer nele. Devido ao quê? Devido ao seu caráter, à sua santidade. E o amor não, o amor já é a graça do Pai. Então ele nos ama,
Ele nos ama e pode também, além de nos amar, assim como nós amamos nossos filhos, eles podem em certos momentos nos desagradar ou agradar, né? Você não deixa de amar o seu filho amado quando ele faz uma coisa que te desagrada, mas ele está te desagradando. O contrário também, você pode ter um filho que você ama e que ele te agrada. Ele faz aquilo que você ensina, ele faz aquilo que você acha bom, então ele é obediente, então ele te agrada. E aqui ele declarou isso para Jesus. Deus Pai declarou isso para Jesus. Então ali também a gente vê uma representação que lembra a nossa paraxá, que é a pomba. A pomba que aparece, né, o Espírito Santo, ela aparece lá em Noé, como Noé lança a pomba para poder ver se tem terra, e ela volta com um galinho que representa Israel. Agora eu me esqueci o nome do galho que representa Israel, figueira, perdão. E aí ele volta, e aí a gente vê a pomba ali, o dilúvio, água, e Israel representando, ela veio com o galinho representando Israel. E com Yeshua vem a pomba, o Espírito, o batismo com água, e nasce ali, através de Yeshua, o Israel espiritual. Aleluia, que somos nós, aqueles que foram enxertados na oliveira. É oliveira. Então, em Mateus, vamos para o 4, Mateus 4. Então o Espírito levou Yeshua ao deserto para ser tentado pelo adversário. Depois de Yeshua ter jejuado durante 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador se aproximou e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Mas ele respondeu. O Tanar diz, né? O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Adonai. Então, Jesus vai ao deserto fazer um jejum para fortalecer o seu espírito, para se preparar para o seu ministério. E ele teve fome, o que nos mostra que ele esteve realmente em carne, ele teve fome, como nós temos carne, Deus nos fez assim, para sentir fome, desejos da nossa alma, necessidades do nosso corpo. Deus nos fez assim, ele nos colocou nessa condição. Então existe um equilíbrio entre nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito. Deus não fez a gente para viver aqui em carne, na terra, encarnados, né, em carne, porém, viver só espiritualmente. Eu vivo só no espírito. Você não come, você não bebe, você não se alegra, você não... Não. Existe um equilíbrio, e esse equilíbrio somente mediante a graça, o favor de Deus, para a gente encontrar esse equilíbrio, que é através de Yeshua e da palavra. Sua alma deve ser tratada pelo seu espírito, pela palavra, e externado pela sua carne. A nossa alma vai ser tratada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, e a gente vai externar isso através da nossa carne. Por quê? Onde a gente demonstra o que a gente é? Alguém vê você orando lá no seu quarto? Alguém vê você batalhando espiritualmente? Alguém vê você jejuando? Onde a gente demonstra? É através das nossas ações, da nossa carne, do que a gente faz. Então, Deus nos fez assim, para sermos exemplos e através dessa tricotomia, né, demonstrar o amor dele e a transformação que ele pode fazer em nossas vidas. E aí Satanás usa o quê? Usa a Bíblia para tentar Jesus. Ele faz essa colocação, e eu vejo essas três tentações, na minha concepção, de três tentações. Uma física, carnal, que vai falar do pão. A gente pode fazer várias conexões com essas tentações, mas
eu pensei dessa forma, que é a física carnal, que vai falar do pão, depois a espiritual, que ele vai mandar ali ele se atirar ali do templo, né? Vai mexer com a religião, com a religiosidade. E a almática, que ele vai oferecer o poder, a fama, né? A nossa alma busca essas coisas. Então eu vejo essas três tentações mexendo com a tricotomia ali. E Jesus sai dessas três através da palavra. Satanás usa a palavra descontextualizada, que é o que ele mais sabe fazer, e Jesus usa a palavra certeira, aplica a palavra nele mesmo contra Satanás, porque a palavra tem que ser aplicada em nós, não é no diabo, porque o diabo sabe a palavra de có e salteado e ele distorce, não é no outro, é em nós, a palavra vem ser aplicada em nós. E Satanás, ele quer ali a adoração, que é para Deus. Ele quer a sua adoração dos seus lábios, ele quer a sua adoração do seu corpo, da sua dança. É o que ele mais tenta fazer nesse mundo, é tomar a adoração que é para Deus, para ele, através das nossas atitudes, das nossas festas, das nossas comemorações, de todo o nosso dia, ele quer tirar a adoração para ele. Através de uma música que você canta, que está ali falando, minha sorte grande foi você cair do céu, quem caiu do céu. Então ele vai tentar roubar a adoração o tempo todo. Então estejamos atentos a isso, irmãos. Muito atentos, porque ele veio para matar, roubar e destruir, ele não veio para brincar. Ele foi tentar a Jesus, que me dirá eu e você. Então vamos seguir o nosso mestre através do estudo da palavra. Estude e deixe ela entrar no seu coração, mudar a sua mente, fazer a metanoia, como Paulo sempre dizia, transformai-vos as vossas mentes. Temos que transformar, temos que parar de ficar só no leitinho e buscar mais de Deus, né? Aquela coisa, aquele evangelho raso, não cabe mais para os dias de hoje, irmãos. Satanás ataca de todos os lados e tudo se transformou, virou normal. Tudo é normal, tudo pode. Então, vamos ser transformados pela palavra. Então o adversário levou a cidade santa e o colocou no ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, pule, porque Natanael diz: ele ordenará aos anjos que se responsabilizem por você, eles o sustentarão com suas mãos para que você não fira os pés nas pedras. Ali ele provocando a espiritualidade de Yeshua, né? E Yeshua ele também diz: não ponha Adonai seu Deus à prova. Mais uma vez o adversário levou ao cume do monte extremamente alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo em toda a sua glória e lhe disse: se você se ajoelhar e me adorar, eu lhe darei tudo isso. E Yeshua lhe disse: retire-se, Satã, porque o Taná diz: adore a Adonai, seu Deus, e sirva somente a ele. Então o adversário o deixou e anjos vieram e serviram. Então, quando Yeshua ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galiléia e deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, uma cidade à beira do lago. E ali então Jesus faz essa mudança, vai para um lugar mais estratégico, que é ali onde passavam pessoas e eles curavam e a pessoa ia e já levava as boas novas. Então ele foi estratégico nesse ponto também. E aí começa no 4:12, começa o ministério de Yeshua, né? O início do seu ministério. E ali eu vejo os discípulos deixam tudo que tem e vão. Por quê? Porque eles sabiam que eles aguardavam o Messias. Eles não deixaram por qualquer coisa. Uma pessoa chamou e eles foram. Eles conheciam a Torá, eles conheciam as profecias, eles conheciam e eles aguardavam o Messias. Então eles foram porque eles encontraram o que eles tanto aguardavam. E eles acreditaram que ele era o Messias que eles aguardavam. E logo seguiram, né, os discípulos ali, que vai retratar aqui, que eu vou passar para não ficar tão grande. E aí eu vejo Jesus ali curando,
ensinando nas sinagogas, proclamando as boas novas do reino, curando pessoas de todos os tipos de doenças e enfermidades, em 23, versículo 23. E as notícias sobre ele se espalharam em toda a Síria. Então eu vejo Yeshua ali como mestre, como evangelista, né? Que ele ensinava na sinagoga, ele evangelizava falando das boas novas do reino. Ele como pastor que cuida das ovelhas, curando também, que o pastor de ovelhas, ele vai lá, ele limpa as feridas, ele cuida. Como profeta, que também profetiza e traz cura também. E como apóstolo que dá as direções. Então ele está ali com 5 ministérios ativos. E que nós possamos exercer esses ministérios na nossa vida, tomar posse daquilo que o Senhor já tem nos chamado. Ele chamou pescador de peixe para transformar em pescador de homens. Então ele não vai mudar a sua essência porque ele te fez. Ele vai mudar aí o seu propósito, para que, o que você vai fazer. Então ele veio para nos dar propósito de vida, para servir a um reino, e esse reino é celestial, esse reino é eterno, não é desta terra. Ele deixou claro isso, que ele não é dessa terra. Então a nossa recompensa está nos céus. Ainda que em terra nós obedecemos a palavra, nós seremos abençoados, que a palavra nos garante isso, mas a nossa fé e a nossa firmeza não está nisso. Está no nosso reino celestial, nos céus, naquilo que nos aguarda, na volta dele. E para seguir o que ele nos deixou, a gente tenta o quê? Levar as boas novas para mais pessoas entrarem nesse reino, porque nós queremos que todas as pessoas entrem nesse reino, nós não queremos ver ninguém de fora. Por isso o cristão ele tem que mudar a sua mente, mudar a sua vida e transformar, através do seu exemplo, através da pregação do evangelho, a vida de outras pessoas, trazendo assim cumprimento, sendo uma profecia encarnada. Que sejamos uma profecia encarnada, assim como João foi, que compramos o que está escrito na palavra, que sejamos santos. O que agradava a Deus em Yeshua, que ele falou, né? Meu filho, a quem me compraz, a santidade. Como a gente agrada a Deus através da nossa santidade, da busca, né? Então, ele nos ama de graça, mas nós podemos agradá-lo através do nosso comportamento, da nossa vida, da nossa santidade. Que Yeshua nos abençoe, abençoe a todos. Shalom.